Amém. Graça e paz, abençoados, graça e paz. Estamos felizes, estamos alegres, graças a Deus. A Mari já está bem melhor, já está podendo me ajudar na casa, na cozinha. Claro que eu não deixo ela se esforçar, não deixo ela pegar peso nenhum. Mas graças a Deus, né? Que ela já está podendo aguentar esse sarna, esse xarope aqui, né? Que quem me conhece sabe que eu sou sarna, eu sou xarope. E graças a Deus por isso, né? Eu creio que Deus fez, cada um é do jeito que é do jeito que é, né? E, e eu, infelizmente, eu sou sarna, eu sou xarope mesmo. Quando eu pego pra sarnear ou xaropear, sai de perto. Nem eu não me aguento, nem eu não me aguento. Mas graças a Deus por isso, né? Mas abençoados, eu estou feliz, eu estou alegre por cada inscrito, por cada um que tem sido membro, cada um que tem se inscrito no canal, cada um que tem deixado seus comentários, tem deixado suas palavras ali, né? De amor, de carinho, de respeito para comigo, para com a minha família. Graças a Deus, tá? Louvo a Deus pela vida de todos vocês, povo abençoado, povo feliz, povo que já adquiriu, né? Já adquiriu de Deus sabedoria, entendimento, graça, poder, Espírito Santo da verdade, para viver esta vida de Cristo e em Cristo Jesus. Amém? Então se inscreva no canal, deixe teu joinha, acesse lá o sininho, acesse lá, clique em cima do sininho, clique em cima de inscrever-se, se inscreva, seja membro do canal, nos ajude, nos abençoe a chegar a 1000 inscritos para nós fazer nosso Congregar em Cristo em nossas lives, e vai ser o nosso Congregar em Cristo ao vivo e a cores. Amém? Eu com o meu violão, você aí do outro lado, pedindo a tua música, pedindo o hino que você gosta, pedindo aquela melodia, aquela música que você gosta de ouvir. E nós, claro que eu não prometo fazer e tirar e tocar e cantar todas as que vocês vão pedir, eu não sei o que vocês vão pedir, eu não sei. Mas o que for possível, o que eu tiver no meu alcance, nós vamos cantar, nós vamos tocar e vamos se alegrar muitos juntos. Amém? Mas abençoados, faz horinha que eu não gravo, faz tempinho que eu não gravo. E hoje, graças a Deus, Deus preparou, Deus nos deu mais essa oportunidade de estar gravando com vocês. Amém? E eu quero falar um assunto aqui bastante polêmico, bastante bastante complicado, gente, complicado, tá? Seria o tema: você é servo ou você é filho, né? Porque lá no sistema religioso, nas chamadas igrejas, chamados templos, nós fomos doutrinados, ensinados como era antes da cruz. Como era exatamente antes da cruz, gente. Na dispensação da lei, na velha aliança, no velho pacto, né? E nós ficamos com essa coisa na cabeça, na memória, de ser servo de Deus. Ser um servo de Deus. Ser um servo de Deus zeloso, ser um servo de Deus fiel, ser um servo de Deus esforçado, ser um servo de Deus excelente ou obediente, né? Que não tenha nada que reprove ou que manche a nossa conduta cristã como servos de Deus, né? Mas nós sabemos que na nova aliança, no novo pacto, né? Ou seja, a partir da cruz de Cristo, gente, depois da cruz de Cristo, não existe mais, não é assim mais que Deus recebe, aceita. Não é assim mais que Deus quer que
nós se comportamos, ou nós nos consideramos, ou nos consideremos. Não. Deus quer que nós sejamos para Ele filhos. Deus quer. Deus deixou pelo apóstolo Paulo bem claro isso. Nós vamos conferir aqui, tá? Em Romanos capítulo 1, versículo 1, tá? Paulo diz ali que ele é um servo de Jesus Cristo, tá? Nós vamos explicar esse servo de Jesus Cristo. É porque ele falou no tempo da lei? É porque ele falou ainda como servo, trabalhando, fazendo a obra do Senhor. Então ele falou servo em sentido do serviço, gente. Por isso que Paulo escreveu servo. É o sentido da palavra servir. Servo do Senhor Jesus Cristo. Está aqui, ó. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Tá vendo? Então Paulo não está dizendo aqui, Paulo não está afirmando aqui que ele era chamado ou que ele era um servo do Senhor Jesus Cristo e por isso os que servem a Deus, os que estão no caminho do Senhor, como um bom cristão, como um bom servo de Deus, ele seja chamado servo. Ele continua sendo servo, sendo chamado servo, servos de Deus. Servos de Deus. Não, não. Nós vamos ver um pouquinho para frente, em Gálatas 4, versículo 7, tá? Que nós somos filhos. Deus não trata mais com servos. Deus não se agrada mais com a palavra servo. Deus não se contenta mais. Deus não nos escolheu, não nos predestinou, não nos elegeu para sermos chamados como servos. Não, é como filhos. Como filhos dele. E ele como nosso Pai, como nosso Deus. Ele é Deus e nós somos seus filhos amados. Filhos amados. Amém? Agora, é claro que enquanto você não tem essa revelação, enquanto que você não tenha esse entendimento, a mente iluminada, a mente aberta, o entendimento do Espírito Santo, enquanto você não tem esse entendimento, tudo bem, eu não te julgo e não vou te julgar que você está errado ou você está certo. Jamais eu irei falar isto, que você não está certo, que você está errado, que isto ou que aquilo. Não, não. Eu entendo e compreendo que 50 anos eu fui servo do Senhor Jesus Cristo. Se você pegar vídeos meus de anos atrás, de um ano atrás, de um ano e meio atrás, se você pegar vídeos meus lá do início, você vai ver quanta bobagem eu falei. Você vai ver quanta bobagem, quanta coisa que eu não tinha entendimento ainda, mesmo pregando a graça, mesmo pregando este entendimento do Espírito Santo, mesmo pregando o Evangelho da Graça. Eu falava muitas bobagens, gente, né? Que nós somos a noiva de Cristo. Não, nós não somos a noiva de Cristo, não. Nós somos a sua esposa, somos a sua igreja. Por quê? Porque o casamento já aconteceu, porque o casamento já houve, porque nós já estamos casados com Ele. Então Ele é o nosso Deus, nós somos o quê? Os seus filhos amados. E como já houve o casamento, como ele já veio para nós, como ele já aconteceu na nossa vida, como ele já está dentro de nós. Então nós somos, na verdade, a esposa dele. Já estamos casados. Amém? Então, gente, é bastante coisas que nós vamos entendendo, nós vamos crescendo, né? Você vai ver quantas mensagens minhas lá do início que eu falava que nós somos cristãos, servos de Deus como cristãos, enfim. E também não, gente. Tudo bem ser chamado de um cristão, né, nato, real, verdadeiro.
que já vive pela fé e pela graça, tudo bem, mas nós somos muito mais que isso. Não é simplesmente cristãos, não, não, é muito mais que isso, filhos, somos filhos amados de Deus, amém? Então não saia deste canal, não saia desse vídeo, nós vamos buscar, na luz da palavra do Evangelho da Graça, mais um pouquinho deste entendimento, para compreendermos que nós já somos, a partir da cruz de Cristo, desde que fomos gerados no ventre da nossa mãe, desde que nascemos ali naquele hospital, naquela maternidade, Deus já nos tinha escolhidos e predestinados para serem seus filhos, para serem seus amados, eleitos, predestinados e escolhidos por Ele. Como está em Efésios capítulo 1, versículos 1 ao 4. Efésios 1, do 1 ao 4, você pode conferir essa escritura. Que nós já somos abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Por quê? Porque Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Somos eleitos nele desde antes da fundação do mundo. Amém? Mas vamos ao texto então. E eis aí a pergunta que não quer calar. Você é servo ou você é filho? Você é filho ou você é servo? O filho, ele vive eternamente e para sempre na casa do seu pai, na presença do seu pai, diante do seu pai. Ele tem todos os direitos, ele é herdeiro legítimo, ele tem todas as regalias, todos os direitos e todas as bênçãos. O pai dele já deu para ele. É dele por herança, gente. O servo não. O servo não. O servo é como um escravo, que ele tem que fazer algo para receber uma outra coisa. Ele tem que fazer alguma coisa para ganhar algum benefício. Ele tem que fazer. Essa é a diferença de servo para filho. Então, infelizmente, você que vive no sistema ainda, você que ainda vive nas famosas igrejas, né, templos aí por fora, ainda você tem um pastor que dita as regras para você. Então você ainda é servo, você ainda é escravo. Está vivendo rudimentos da lei de Cristo, rudimentos da lei da cruz de Cristo. Rudimentos ainda que consiste em ordenanças, em sacrifícios, em pagamentos, em paganismos, em obras da lei, obras que é feitas na carne e pela carne, sacrifícios humanos, sacrifícios mentais, sacrifícios de abster-se de alimento, de água, como jejuns e consagrações e longas orações, enfim, e tantas coisas mais, gente. É como eu sempre falo, batismos, ceias, todas estas coisas, gente, sabe? São rudimentos da cruz de Cristo, são rudimentos que ficaram lá naquela cruz. Você pode conferir Hebreus capítulo 6, que eu sempre cito aqui, Hebreus capítulo 6, gente, tá? Olhem ali, tá? E Gálatas capítulo 1 e Gálatas capítulo 2, nós não vamos ler. Leia Gálatas capítulo 1 e Gálatas capítulo 2. Basta você ler esses dois capítulos de Gálatas. Você vai ver do que Cristo nos livrou. É claro que Hebreus era para o povo hebreu. É claro que Gálatas era para o povo de Gálatas. É claro que essas palavras, essas instruções, é claro que estas lições, eu sei, abençoados, que era para eles. Claro que era para eles. Hebreus era para eles? Claro que era para eles, para os hebreus. Claro! Mas e agora? Paulo deixou bem claro que não tem hebreu. Não tem mais hebreu. Não tem mais circuncisos. Não tem mais incircuncisos. Não tem mais grego, judeu ou gentio.
ou este povo, ou aquele povo, ou o antes, ou o depois. Isso não existe mais. Paulo deixou isso bem claro. Somos um povo, uma só fé, um só amor, um só batismo, um só Espírito, um só Deus e Pai de todos. E agora? O qual é por todos, em todos e em todos. Tá vendo? Isso está em Efésios capítulo 4. Se você quiser conferir. Efésios capítulo 4 está o que eu acabei de citar. Então, gente, meus amados irmãos, meus queridos irmãos, entendamos isto. Se você quiser ser livre, quiser viver como filho de Deus, filhos da livre, filhos legítimos, e ser feliz, e ser completo, e ser perfeito diante do Senhor Jesus, só tem uma saída. Você encarar, você crer, você receber com amor, com carinho, com muita dedicação, o Evangelho da graça, o Evangelho da nossa salvação. Olha o que Paulo escreveu aqui em Romanos capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Aí, abençoados. Tá vendo? Então não existe mais evangelho da circuncisão, evangelho da incircuncisão, evangelho novo evangelho, velho evangelho, evangelho que consiste em ordenanças, em sacrifícios, em obras antigas do velho pacto, da velha aliança. Não existe mais. É a nova aliança, é o novo pacto, é o evangelho da nossa salvação, é o evangelho da paz, é o evangelho da perfeição, é o evangelho de ser completo, de estar completos diante do seu Deus, diante do Criador. E esse Criador, eu não tenho dúvida, eu creio, não sei você, mas este Criador, este Deus poderoso, todo-poderoso, Ele é Jesus Cristo. Amém? É como eu sempre falo aqui, não vamos entrar nesse assunto, mas eu sempre falo aqui de Isaías 9:6. Isaías 9:6 é uma das mais lindas profecias que fala e anuncia quem aquele menino que ia nascer seria. Isaías 9:6. Isaías 9:6. Você pode conferir. Eu não vou ler, mas confira lá. O que as profecias de Isaías, do profeta Isaías, falava e indicava e afirmava de quem era o menino que ia nascer. Quem ele era? Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, o maravilhoso e o conselheiro. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Aí, tá vendo? Tá vendo? Então, nós vamos lendo e nós vamos aprendendo. Nós vamos lendo e nós vamos aprendendo. E daí, Mateus, o livro histórico de Mateus, capítulo 1, a partir do 20, se eu não me engano, a partir do 20, 21, está lá o cumprimento da profecia, tá? E o menino que nasceu, ele era o Emanuel. E que traduzido é Deus conosco. Aí, tá vendo? Aí você pega livro histórico de João, capítulo 1, versículo 1 ao 14. São João, livro histórico de João, capítulo 1, do versículo 1 ao 14. Você vai ver o 14, quando chegar no 14, você vai entender que o que era o verbo, o Deus que era o verbo, o Deus encarnou-se e veio e apareceu e nasceu. E vimos a glória, e vimos o poder, a majestade, e vimos as ações, as obras, tudo que aquele menino fez. Era o Pai nele, era o Espírito Santo nele, era o Todo-Poderoso nele. Não era ele, era o Todo-Poderoso nele. Como ele disse, né? Crede-me que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede-me pelas mesmas obras. Ou seja, as obras do meu Pai são as minhas atitudes, as atitudes do meu Pai. As obras que eu vim fazer não são minhas, são do meu Pai.
O nome que eu vim revelar a vocês não é o meu, é o dele, é o do meu Pai. Tudo isso ele falou, gente. São João 17, se você orar, se você ver a oração de Jesus lá, mas nós estamos saindo do assunto. Vamos voltar no assunto, né? Esse assunto aí é a unidade de Deus, né? Esse assunto que eu passei a falar um pouquinho dele aí, né? Mas é bom que você possa aprender um pouquinho esses textos que eu citei para você, você possa ler e crer e entender, tá? Que Jesus Cristo, ele é o único, aquele que vive e reina para sempre. Amém? Porque eu creio assim, gente, se tiver dois já é idolatria. Se tiver dois já é idolatria, tá? E nós temos muita base bíblica aí para dizer que não há outro igual ao Senhor, não há outro semelhante a Ele. Ele falou lá no livro do profeta Isaías: não há outra rocha que eu conheça, não há outro Deus que eu conheça, não há outro Senhor que eu conheça, não há outro Criador que eu conheça, né? Em Deuteronômio 33, Deuteronômio 33, se eu não me engano, tá? Versículo 39, ou Deuteronômio 34, 39. Deuteronômio 34, 39, se eu não me engano. Deus ali, o profeta escreveu ali, o homem que teve muita experiência com Deus, o homem que teve muito contato com Deus, sabia e conhecia quem era Deus, ele disse ali: vede que eu o sou, eu o sou, e mais nenhum Deus comigo. Mais nenhum Deus comigo. Deus, né, falando na boca do profeta ali, eu faço todas as coisas. Eu faço. Eu mato, eu firo, eu faço viver. Eu e mais nenhum Deus comigo. Então eu sinceramente, gente, eu tenho muita base bíblica aí para afirmar que Deus é um só, que Jesus Cristo é o seu nome, que o Criador é o Senhor Jesus Cristo, né? Ah, e São João capítulo 1, versículo 12, 10 ao 12. São João, livro histórico de João, 1, 10, se eu não me engano. 10 ou 12 ali, 10 ou 12. Está escrito que ele andou no mundo e o mundo foi feito por ele. Ele andou no mundo e o mundo foi feito por ele. E quem que andou no mundo? Jesus Cristo. Tá vendo? Então ele é criador também. E Colossenses capítulo 1 e Colossenses capítulo 2. Você vai ver a criação ali. Está tudo em Jesus Cristo. Está tudo em Jesus Cristo. Amém? Mas vamos ao nosso assunto então. Aos Romanos capítulo 1, versículo 1, então. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então aqui Paulo está mostrando o seu serviço. Paulo está falando que ele é servo de Jesus Cristo por causa do trabalho, do serviço, da obra que ele estava fazendo e precisava fazer. Então ele está dizendo servo no sentido de serviço, trabalhar, de evangelizar, de pregar, de levar o evangelho e defender, claro, pregar e ensinar o evangelho da graça aos povos, a todos os povos, principalmente aos gentios, né? Aos de fora, que não estavam debaixo da lei, aos de fora, né? Amém? É um outro assunto também que uma outra hora nós entramos nesse assunto também, tá? Mas vamos ver agora, gente, Gálatas 4, 7. Gálatas 4, 7. Gálatas 4, 7. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Aqui, abençoados. Aqui que está o divisor de águas. Aqui que você tem que usar a tua mente iluminada. Se você não tem a mente iluminada ainda, peça ao Senhor Jesus: Senhor, me dá fé, me dá da tua fé, me dá desse teu espírito, Senhor, me dá desta sua sabedoria, me dá desta tua inteligência, me dá desta tua lei do teu espírito, para que eu possa compreender, possa viver, possa entender isto, Senhor, que eu não sou mais servo, eu sou filho. Então está aqui, gente, ó. Aqui, ó, o 6, né? Podemos pegar o 6 aqui. Gálatas 4, 6 e 7, ó. E porque sois filhos, Deus enviou
aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Tá vendo? Então aqui Paulo está fazendo a diferença, gente. Ele está falando que não somos mais servos. Agora aqui Paulo está falando da lei. Aqui Paulo está especificando não o serviço que ele estava fazendo, não o que ele falou em Romanos 1:1. Não, lá era o serviço que ele estava prestando. Lá ele estava fazendo o serviço. Então ele diz, servo do Senhor Jesus Cristo. Tá vendo? Ele estava ao serviço do Senhor Jesus Cristo, de Deus, né? E aqui ele especifica, assim que já não és mais servo, mas filho. Tá vendo? Então aqui Paulo está se referindo à lei, gente. Ao pacto velho, à velha aliança, tá? Paulo está exortando e falando aos Gálatas, gente, vocês não são mais servos, vocês não estão mais debaixo da lei, vocês não estão mais debaixo de rudimentos, de mandamentos, de estatutos, de sacrifícios, de cerimônias. Vocês não são mais servos, gente. Vocês são filhos. E se sois filhos, és também herdeiros de Deus por Cristo. Tá vendo? Aí para fechar, Efésios 2, versículo 1 aqui, ó. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Tá vendo? Então antes eles andavam naquele espírito de rebeldes e de desobedientes ao evangelho, ou seja, da nova aliança, do novo pacto, tá? Que ocorreu ali na cruz de Cristo. Tá vendo? 3, Efésios 2, 3 agora. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Aí, ó, tá vendo? 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Tá vendo? Então Paulo está mostrando aqui, gente, que antes eles viviam naqueles preceitos, naqueles mandamentos, naqueles estatutos, naquelas ordenanças, naqueles sacrifícios, naqueles jejuns, orações e ceias e tantas coisas mais que eles achavam se justificar por aquelas obras. Eles achavam que eles eram bons, eles se achavam justos diante de Deus se eles fizessem tudo aquilo. E Paulo vem exortando eles, dizendo, não, gente, nós somos salvos pela graça. Ou seja, Cristo já nos salvou, Cristo já nos livrou, nos libertou de tudo isto. Ele nos deu gratuitamente a graça e ela nos salvou, né? 6. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros, aí, séculos vindouros, estamos nós aqui, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Aí, abençoados, tá vendo? Então hoje nós andamos pelas obras que o nosso Pai preparou para nós andar. Hoje nós andamos o caminho que o Papai amado preparou para nós andar. Qual o caminho? Caminho
da santificação, mas pela graça, da justificação, mas pela graça, da santificação, mas pela graça, de estar reto, perfeito, perdoados, salvos, transformados, libertados, livres, pela graça do Senhor Jesus Cristo, pela graça dele, e não por mérito de qualquer um de nós, ou de qualquer coisa que nós possamos fazer. Não, não, pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Está em Efésios 2, versículo 8, 9 e 10. Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Amém? Então, eis a pergunta, você é servo ou você é filho? Você é filho ou você é servo? Creia, escolha e passe a viver. Passe a viver. Ou como filho, ou fique como servo. Como servo você tem alto preço a pagar. Você tem altas e muitas obras a praticar. Obras que é feitas pela carne e na carne. Na carne e pela carne. Não esqueça disto. Não esqueça disto. Por quê? Porque Deus reprova estas obras. É isso que você tem que entender. Deus reprova estas obras, porque Ele já fez a obra perfeita. Ele já fez a obra perfeita. Então, quando você faz alguma obra e tenta se justificar por essas obras, você está desvalorizando. Você não está dando valor e valorizando ao que Cristo fez naquela cruz, as obras que Ele praticou, de dor, de angústia, de desespero, de gotas de suor se tornarem sangue. Tal era a sua aflição, tal era a sua agonia, tal era o seu sofrimento, antes de encarar aquela cruz. E tudo isto Ele fez por mim e por você, para fazermos livres, para nos fazer alegres e felizes hoje. Então aceite, creia e viva pela fé. Viva pela graça de Cristo e seja feliz. Amém? Graça e paz, abençoado. Para quem não me conhece, sou Jonas Barros, do canal Ministério Caminhos da Graça. Se inscreva, seja membro, deixa teu like, abençoado. Por favor, não custa nada. Deixa teu like, abençoe este canal, abençoe teu irmão, abençoe. Quanto mais você abençoa, mais você é abençoado. Quanto mais joinha você der, você deixar para uma palavra dessa, para um evangelho deste, para uma mensagem desta, mais feliz você vai ser e mais alguém você vai fazer feliz. Mais alguém você vai ser feliz. Cada like, cada joinha que você deixa aí numa mensagem desta, o YouTube esparrama. Ele manda mais vídeos desse aí nas redes sociais. Enfim, ele entra aí em mais visualizações, em mais pessoas mundo afora vão ver esses vídeos, vão ver esse tema e vão ser libertos pela fé de Cristo, pela fé de Deus, pela fé em Cristo. Amém? Graça e paz, abençoados. Graça e paz. Um beijo no coração de todos vocês. Amo todos vocês. E vem mensagens melhores, vem mensagens muito boas aí para frente. Amém? Acesse o sininho de notificações e o YouTube, cada vez que surgir uma mensagem nova no canal, ele se encarrega, o próprio YouTube se encarrega de te notificar lá, de te avisar lá no sininho lá. Amém? Graça e paz, abençoados!